Olá pessoal, tudo bem? Afinal de contas, o que são as pintas, né? E aliás, quem não tem, eu ao menos sou cheio de pintas, né? Tenho aqui no rosto, tenho várias, tenho pelo corpo bastante, né? Então as pintas, na verdade, a gente chama assim, se eu quiser usar o termo técnico, nevos melanocíticos. E eles podem ser de dois tipos, né? Os congênitos, ou seja, eu já nasci com aquela pinta lá, ou adquiridos, que são a maioria, né? Eu nasci sem, por exemplo, esse nevo aqui, eu não nasci com essa pinta, não. E conforme foi passando o tempo, ela surgiu aí, tá? Então são as duas classificações, é a classificação aí mais simples, nevos adquiridos e congênitos. Mas o que vai fazer algumas pessoas terem mais essas pintas e outras não terem, ou ter menos, né, desses nevos? Então algumas situações, por exemplo, vamos falar de algumas aqui. Exposição à luz. Então a queimadura solar, seja na infância, adolescência ou até na idade adulta. A fototerapia neonatal, né, aqueles bebês que precisam de banho de luz, também é um fator de risco. E a exposição intermitente aguda ou moderada na infância e adolescência, ou seja, aquela pessoa que mora aqui em São Paulo, por exemplo, daí vai para a praia final de semana. Então ela está pegando sol, mas não é de maneira crônica, é de vez em quando, né? É só final de semana, de segunda a sexta fica aqui, sábado e domingo se expõe mais ao sol por causa da praia, tá? É um fator de risco importante. Algumas doenças aqui não tão comentadas, né? Elas são mais raras, graças a Deus, porque elas são graves. Doenças bolhosas, por exemplo, tem duas que eles citam muito. Uma se chama NET, né, necrólise epidérmica tóxica, que é do mesmo grupo da síndrome de Stevens-Johnson, que essa talvez alguém já ouviu falar, que tem muito a ver com o uso de alguns medicamentos que ocasionam essa síndrome, né, principalmente as penicilinas. E uma que é bem mais rara, que a gente chama epidermolise ou epidermólise bolhosa, tá? Também ela está associada e é um fator de risco para eu ter mais nevos, para a gente ter mais nevos. Algumas doenças cicatriciais também. O exemplo mais citado na literatura é o líquen escleroso. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente quando eu falar sobre uma doença chamada dermatomiosite. Aliás, esclerodermia, perdão, tô até confundindo aqui. Situações de imunossupressão. Ah, mas que exemplos? Então alguém que necessitou fazer uma quimioterapia, por exemplo, vai ficar, né, imunossuprimido por um tempo. Pode surgir, não é que vai, mas podem surgir mais as pintinhas. Um transplante de medula óssea, transplante de órgão sólido, HIV, leucemia mieloide, principalmente a crônica, o uso dos imunobiológicos, principalmente dos anti-TNF, que é o caso do Mira, eu particularmente uso bastante ele, não tanto mais, mas tem vários pacientes que se dão muito bem com essa droga, ela é muito boa, mas é um fator de risco para ter mais pintas. E tem também o fator hormonal, que está bastante implicado no surgimento dos nevos adquiridos, né? As principais situações são o hipertiroidismo e não o hipo, tá? Então a tireoide mais rapidinha, digamos assim, e também a gravidez. Então muitas mulheres na gestação até relatam no consultório, né? Nossa, doutora, eu não tinha esse monte de pinta e na gestação começou. Então é um fator bem implicado aí em relação aos nevos adquiridos. Ah, pessoal, eu acho que eu esqueci de falar, né? Mas o que são as pintas ou os nevos adquiridos, né? São proliferações, né, benignas de melanócitos, né, aquelas células que dão cor para a nossa pele. Então, por algum motivo, né, específico, seja genético ou não, eles vão se proliferar em algum local, dando aquele formato, que pode ser um formato plano, pode ser em formato de cúpula, em formato de domo, em formato verrucoso também, né, mas são lesões do bem e é devido à proliferação mesmo de melanócitos modificados, tá, mas não são malignos.